Muito bem, boa noite a todos que acompanham o Três Pontas Estúdio Live. Eu sou o Luiz Jordan e começo essa live mais do que especial, essa live de futebol. Claro, antes de qualquer coisa, obviamente o assunto é o jogo que acabou de ser encerrado, acabou de terminar, entre Flamengo e Al Hilal, 3-2 para o time da Arábia Saudita. Vamos falar muito do primeiro tempo, principalmente do segundo tempo, de mudanças, de expulsões, de pênaltis, mas antes de qualquer coisa, claro, eu peço sempre a sua participação, o seu comentário, a sua curtida, a sua pergunta, sugestão, crítica, enfim, venha para a live, venha curtir, venha participar, enfim, você aí é o nosso convidado, sempre, sempre, sempre. Eu estava, antes dessa live, programando, planejando essa live, estava conversando com o Dionísio Solo, né, que é o grande criador dessa página, o Três Pontos Estúdio Live, e falando o seguinte, falando, nossa, porque eu tenho que planejar estatísticas e tal, algum quadro sobre o jogo, porque, de fato, foi um jogo importante, é uma semifinal de Mundial. Mas assistindo, acompanhando o jogo, eu vi que não era necessário, eu acredito que o torcedor rubro-negro vai me entender. Deixa eu começar aqui. Eu estou olhando sempre o computador, pessoal, porque eu estou fazendo a live pelo celular, tá? É o seguinte, primeiro de tudo, temos 7 pessoas online acompanhando a live. Seguinte, semifinal, jogo grande, mais uma semifinal entre Flamengo e Al Hilal. Em 2019 tivemos essa semifinal, o Flamengo acabou vencendo por 3-1 naquela ocasião, time do JJ, e dessa vez não conseguiu nem sequer empatar, nem sequer levar para prorrogação, não conseguiu vencer o time do Al Hilal, e agora o Flamengo está esperando, está aguardando o derrotado da partida de amanhã entre Real Madrid e Al Saad. E aí, obviamente, o favorito é o Real Madrid, mas jogo é jogado e lambaré é pescado. Eu acredito que para a torcida do Flamengo tenha sido uma decepção. O Flamengo tem um time mais forte, querendo ou não, se você pegar peça por peça, mas talvez o coletivo do Flamengo não esteja a ponto de bala, e é exatamente sobre isso que eu vou falar. Temos aqui 2 comentários, deixa eu só me recorrer aqui ao computador. Olha quem está aqui, o Ivan está dizendo, Ivan da Silva Júnior, 3 pontos, boa tarde, boa noite, meu amigo, gente boa. E o Leandrinho, deixa eu ver o nome dele, Leandrinho Machado também está acompanhando a live. Olha, é o seguinte, vamos lá, primeira coisa, o Flamengo teve uma preparação até o Mundial de Clubes. O Flamengo vence a Copa do Brasil e a Libertadores em cima do Atlético Paranaense, certo? Final do ano passado, foi logo ali. E aí o Flamengo começa o Carioca, né, o time, né, fazendo rodízio, obviamente, mudou o treinador, não é mais o Dorival, é o Vitor Pereira. Teve a Supercopa do Brasil, que foi um jogo que teve um certo holofote, um jogo importante, perdeu, não jogou mal, mas também não estava 100% fisicamente, era visível, e agora o Mundial. Então, assim, o Flamengo teve uma preparação de poucos jogos. O ideal, todo mundo já sabia, que era esse jogo acontecer no final do ano passado, como foi o Mundial de 19. Isso seria bom tanto para o Real Madrid, quanto também para o Flamengo, quanto para os times da Arábia, os times da África, enfim, os times que estão disputando o Mundial. Mas o que acontece? O Flamengo, como todo time brasileiro, tem uma obsessão pelo Mundial de Clubes. Isso é natural, isso é normal. O Mundial é o torneio mais difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista psicológico. Talvez do ponto de vista do processo, ganhar a Libertadores seja mais marcante. Mas o que acontece? O jogo começou, daqui a pouco eu vou ler os comentários, prometo. O jogo começou e o Flamengo tentando alguma coisa, mas logo no início, com 3 minutos, ou menos de 3 minutos, o Al Hilal recupera a bola, faz o time do Flamengo em bloco se mover todo para o setor defensivo esquerdo, onde existe uma brecha, acontece, na verdade, uma brecha no meio campo, certo? E o Vieto, que é o camisa 10, ótimo jogador, um jogador de bom nível, camisa 10, não à toa.
que normalmente joga na ponta esquerda, aberto, estava jogando por dentro. Por dentro. Ele se infiltra nesse, digamos assim, nesse buraco que acontece no meio campo defensivo do Flamengo, ele se infiltra, consegue ser mais rápido, chega na frente do Mateuzinho, né, ultrapassa o Mateuzinho, que acaba fazendo o pênalti. Eu vou falar depois dos dois pênaltis, para mim foram pênaltis, bem marcados, embora não foram pênaltis, mas foram bem marcados, querendo ou não. Realmente houve o toque com a perna esquerda do Mateuzinho na perna esquerda do Vieto, e o segundo pênalti, daqui a pouco eu vou falar do Gerson, também o Gerson, com a pontinha do pé, encosta no adversário, no tornozelo do adversário, no pé do adversário. Isso é inegável, a imagem está lá. Mas, enfim, beleza. Pênalti. Com 3 minutos. Al Hilal, 1-0. Pênalti muito bem cobrado. Enfim, o Santos foi na bola, mas muito bem cobrado. Indiscutível. Indiscutível. 1-0. E aí você pensa, 1-0, Mundial, é o ápice de qualquer jogador de clube. Obviamente que o Flamengo ficou um pouco nervoso, ficou um pouco ansioso, principalmente depois de, logo no início, um gol relâmpago do adversário, que tem qualidade. O Flamengo, aos poucos, começou a cadenciar o jogo, começou a colocar a bola no pé. O time do Flamengo é mais técnico, portanto é melhor. E o Flamengo tem uma característica curiosa. Todo grande time, o time técnico, um time muito estético, que produz muito, que propõe muito bem o jogo, tem a característica de quase que querer fazer um gol e empurrar a bola para dentro do gol. Ou seja, o time do Flamengo quase não chuta de fora da área. Quase não chuta de fora da área. Para não falar que não chuta. Quase não chuta de fora da área. O time do Flamengo, ele gosta de fazer o gol de pé em pé. Isso é característica de time técnico. E o Flamengo é muito técnico. Só que antes um pouco do Flamengo começar a dominar, a ser dominante, a ser mais presente na área adversária, o Flamengo começou a ganhar muitos cartões amarelos. Gabigol e tantos outros jogadores. Principalmente, eu falo sempre do Gabigol, que é um jogador muito importante, inclusive uma liderança do Flamengo. E aí, beleza, 1-0, o Flamengo tomou alguns cartões amarelos ali no intervalo de 5, 10 minutos, mas quando deu 15, 20 minutos, o Flamengo começou a dominar o jogo. O que é dominar o jogo? O Flamengo começou a ter a bola, começou a propor, começou a se movimentar, e esse ataque com o Pedro, que não é um 9 fixo, pode funcionar como um 9 fixo, mas ele é um 9, digamos assim, que se move bastante. E o Gabigol, que não tem posição fixa, ora está na direita, ora está na esquerda, ora faz o falso 9, ora vai para o facão, ora faz o papel de 9, é um jogador absurdo, um jogador absurdo. O que acontece? Se você pegar o lance do gol, por exemplo, o gol de empate, toda a construção ofensiva do Flamengo é formada na aproximação de Everton Ribeiro, que na escalação estava aberto na direita, mas na verdade estava por dentro, é a grande característica dele. O Everton Ribeiro com a Arrascaeta, com Pedro, com Gabigol, e no lance do gol, se vocês notarem, quem está na área fazendo o papel, digamos assim, de 9, de centroavante, é o Gabigol. É o Gabigol. O Pedro vai para o lado direito do ataque do Flamengo e recebe essa bola livre, de primeira. O Mateuzinho toca nele de primeira, quebra toda a linha de marcação do time saudita, e aí de chapa, normalmente qualquer jogador iria chutar com o lado externo do pé, ele vai de chapa e mata o goleirão adversário 1-1. E até aí o Flamengo estava no jogo, o Flamengo estava dominando, o Flamengo estava tentando criar, o Flamengo tentava alguns lances individuais, alguns outros lances coletivos escapavam. Teve um ou dois lances do Gabigol no primeiro tempo, que assim, o Gabigol faz um movimento de velocidade, na hora que ele ia dominar, a bola escapava dele. Mas assim, o Flamengo teve um momento do primeiro tempo onde o Flamengo foi o time dominante. Só que teve um problema, antes de eu passar para os comentários de vocês. O Flamengo, ele não teve volume de jogo. Ou seja, ele tinha a bola, ele tinha o domínio, mas ele não conseguia traduzir esse domínio em finalizações claras, cristalinas e perigosas. Pelo contrário, o Flamengo tinha a bola, mas sempre que afunilava o jogo, sempre
que o Flamengo empurrava um pouquinho ao Hilal para próximo do seu gol, o Flamengo tinha dificuldade. E quando encaixava uma jogada ou outra, o último passe não era assertivo. Como eu disse, o Flamengo é um time muito técnico. O Flamengo não é um time que vai chutar de fora da área. O Flamengo é um time que vai tentar fazer o gol mais lindo e épico do mundo. Todo time técnico é assim. E o Flamengo esbarrou nessa questão, nessa dificuldade. Deixa eu só ler os outros comentários aqui. O Renato Vitor, merecido, mexeu no time errado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele está falando, obviamente, o Renato, em relação às alterações do Vitor Pereira, principalmente a saída do Arrascaeta, que é um jogador assim, excepcional, e também depois a saída do Everton Ribeiro. E quem entrou no lugar, né, o Pulgar, não foi tão bem. O Francisco, boa noite. O Ivan está dizendo o seguinte: estou precisando de ajuda, qualquer quantia ajuda. Em casa, passando necessidades, vou deixar meu telefone, 91 018 92 46. Tá aí o Ivan, gente boníssima, era gente fina. Olhem, compartilhem a live, curtem, comentem, venham participar. Aí é o seguinte, pessoal, 1-1, beleza, 1-1, 11 contra 11, Flamengo volta, né, a sua temperatura e pressão adequada, tá tranquilo, o gol da virada é uma questão de tempo, se você pegar ali, na cronologia do jogo, aquele exato momento. O Flamengo, naquele exato momento, estava muito mais próximo de uma virada, embora que não fosse fácil, do que de levar o segundo gol. Ok, o jogo vai indo para o banho-maria, o intervalo vai começando a aparecer no horizonte, e, todo mundo imagina, o primeiro tempo vai terminar 1-1, com o Flamengo saindo com um retrato um pouquinho melhor. Volto a dizer, o Flamengo tinha o domínio, mas o Flamengo não teve volume em momento nenhum do jogo, inclusive no primeiro tempo. O Flamengo finalizou 3, 4 vezes no máximo no primeiro tempo. E eu já estou incluindo o lance do gol. Certo? Então, assim, antes um pouco do intervalo, quando eu, pelo menos, imaginava que o jogo ficaria no 1-1 nos primeiros 45 minutos, sai outro pênalti. A defesa do Flamengo um pouco espaçada, mérito também, claro, do Al-Hilal. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. De mérito, demérito, da cultura do jogo brasileiro. O que acontece? Pênalti. O Gerson faz um pênalti que, para mim, é indiscutível. Ele encosta o suficiente para atrapalhar o jogador do Al-Hilal. No primeiro momento, eu achei que não fosse pênalti. Que não havia sido pênalti. Mas olhando com calma o replay, foi pênalti. E aí acaba na expulsão do Gerson. Isso são outros 500. Evidentemente que você pode criticar a expulsão do Gerson, que para mim contribui demais para a derrota hoje do Flamengo. Inclusive do ponto de vista psicológico. Contribui demais. E do ponto de vista físico, o Flamengo não está 100% fisicamente. Não está. Já não estava na Supercopa. Não está. Continua não estando. E aí, pênalti. Para mim, pênalti indiscutível. A defesa do Flamengo um pouco espaçada. Talvez um ato de desatenção ali do Flamengo, mas também teve o mérito na infiltração dos jogadores do Al-Hilal, que são jogadores experientes, não estão pela primeira vez disputando o Mundial, já são experientes nesse quesito. É um time rodado, é time de jogador de seleção colombiana, é time que tem jogador de seleção saudita, é time de jogador que já jogou Copa do Mundo. Então, assim, é um time que não é burro. Pelo contrário, ninguém chega no Mundial à toa. E aí o Al-Hilal, de novo, converte o pênalti, 2-1. 2-1 e agora com 1 a menos. A missão se complica. Evidentemente que se complica. E aí o que acontece? Intervalo, o Vitor Pereira saca o Arrascaeta, que é o grande jogador, tecnicamente, do Flamengo, ao lado do Everton Ribeiro. O Gabigol é um jogador simbólico do Flamengo, um jogador que faz muitos gols, embora a taxa de conversão, por exemplo, do Pedro, talvez em outras épocas, fosse até melhor. Mas o Arrascaeta, em nível técnico, é o melhor jogador do Flamengo. Ele é o único jogador, ou talvez um dos poucos, para não dizer o único, que é capaz de tirar um coelho da cartola quando o Flamengo tiver, assim,
em uma situação delicada. Mesmo ele apagado, mesmo ele não fazendo um jogo de protagonista, mesmo o Arrascaeta coadjuvante, a qualquer momento ele pode tirar um coelho da cartola, deixar um companheiro na cara do gol, dar um passe especial, né, uma movimentação diferente, ele tem uma leitura de jogo muito, muito peculiar. Então, assim, ao tirar o Arrascaeta, colocar o Pulgar, que é um primeiro volante, é um volante mais fixo, é um volante de mais marcação, claro, óbvio que o Vitor Pereira iria fazer alguma alteração. Pelo menos na minha visão, ele iria fazer. Ele não ia deixar o time daquela forma. Mas, é aquela questão. Você tem tantas peças de qualidade no time titular que, em algum momento, numa situação delicada como essa, você precisa tirar uma dessas peças. E ele escolheu a peça mais técnica. No entanto, o Arrascaeta não estava fazendo um grande jogo. Mas, volto a dizer, é o jogador técnico, é o clássico camisa 10. É o jogador que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento. E aí ele saca o Arrascaeta. Ok. Sacou o Arrascaeta, o Thiago Maia faz uma outra função, continua na linha de volante, mas fazendo uma outra função, principalmente pelo lado esquerdo. O Gabigol continua na mesma, sem posição fixa, flutuando. E, obviamente, que com um jogador a menos, o Pedro, que é um centroavante móvel, digamos assim, passa a ter mais responsabilidades defensivas. Ok. O que acontece com isso, pessoal? O Flamengo, ele passa a ter muito mais dificuldade. Primeiro, porque ele tem um jogador ofensivo a menos. O Arrascaeta foi sacado, certo? Segundo, que ele passa a ficar, digamos assim, mais espaçado. E por quê? Porque ele tem a seguinte missão: empatar o jogo com um jogador a menos e não correr o risco de tomar o terceiro gol. Porque caso o Flamengo, sofra o terceiro gol, babau. Não tem nem conversa. E foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo, quando tinha a bola, tentava de todas as formas quebrar a linha adversária e no empurra, numa jogada de 1-2, numa infiltração, num cruzamento, fazer o gol de empate. O Flamengo tentava, sim, pegava na bola, acelerava a jogada. Por quê? O Flamengo estava lutando contra o relógio, tinha um jogador a menos, certo? Perdeu o seu grande jogador, o seu grande maestro, que é o de Arrascaeta, e assim, ele tem que ser rápido, porque se perde a bola, fica espaçado lá atrás. E foi exatamente o que aconteceu. O Al Hilal passou a jogar com o psicológico. O Al Hilal não foi um time que, digamos assim, massacrou o Flamengo. O Al Hilal não massacrou o Flamengo. Só que o Al Hilal teve uma estratégia. O Al Hilal sabe que o time do Flamengo é um time mais técnico. O Al Hilal não vai para cima do Flamengo a ponto de ficar exposto defensivamente. Mesmo quando o jogo estava 2-1 para o Al Hilal, com o Al Hilal com um jogador a mais, 11 contra 10, o Al Hilal não foi um time que, né, subiu suas linhas, fez marcação alta. Não, o início não foi assim. O início foi de um Al Hilal temerário, cuidadoso, sabendo que o Flamengo precisava do resultado. Ou seja, ele usou um jogo psicológico. E aí o Al Hilal naturalmente foi criando suas chances, porque tinha espaço, tinha e teve espaço. Então, assim, sem nenhuma dúvida, pessoal, o segundo tempo foi completamente diferente, porque o jogo psicológico foi completamente alterado. O Flamengo tinha uma missão muito difícil. E aí o Al Hilal consegue fazer o terceiro gol, que é um belíssimo gol, do Vieto, que para mim foi o nome do jogo. Um belíssimo gol. E aí, quando faz 3-1, o Al Hilal estava muito mais próximo do quarto do que o Flamengo do segundo. Só que aí, no abafa, também teve mérito do rubro-negro de acreditar, embora não tenha conseguido e conquistado a vaga para a final. Uma bela jogada, o Pedro, bela jogada coletiva, o Gabigol bate, a bola resvala no jogador adversário e sobra para o Pedro, que estava em posição
legal, em ótima posição, sem nenhuma dúvida. Pedro vai e faz o segundo gol, diminui o placar, e aí os últimos 4, 5 minutos foi aquele, né, aquele abafa do Flamengo, a tentativa do Flamengo desesperada de empatar o jogo. Deixa eu ver aqui, tem mais uma participação aqui. O Eric Bernardo participando. Boa noite, boa noite. Então, assim, resumo da ópera. Primeiro tempo, pessoal. O Flamengo foi mais dominante, porém não teve volume. Esse é o resumo do primeiro tempo. Com falhas defensivas. O Flamengo estava espaçado no segundo gol, um pouco espaçado, e no primeiro gol, embora sempre há mérito do adversário, o Flamengo foi conduzido pelo Al Hilal para o setor esquerdo defensivo, e aí se abriu uma lacuna no meio campo, onde o Vieto se infiltrou, e o Mateuzinho foi obrigado a fazer o pênalti. Então, assim, mas o resumo do primeiro tempo foi esse. Flamengo dominante, mas sem uma grande produção ofensiva. E o Al Hilal, idem. O Al Hilal, em momento nenhum do primeiro tempo, colocou o Flamengo contra a parede. No segundo tempo, foi um pouco diferente. Foi um jogo onde não teve um dono, mas foi um jogo onde a gente sabia que o Al Hilal estava numa posição, digamos assim, mais confortável estrategicamente, tanto que soube usar o psicológico. E matou o Flamengo. Fez o terceiro gol com o time do Flamengo completamente espaçado. E aí, quando faz 3-1, a vaca já foi pro brejo. Tudo bem, o Flamengo fez o segundo gol, poderia até ter empatado no final e tal, mas desculpa. O jogo do Flamengo, se você pegar os 90 minutos, o Flamengo não teve volume de jogo, o Flamengo criou pouco, fez 2 gols, mas criou pouco. Não foi uma grande noite de criação ofensiva do Flamengo. E defensivamente, o Flamengo vai demonstrando os mesmos erros demonstrados em jogos recentes. O Flamengo, por exemplo, foi muito criticado, sofreu 4 gols do Palmeiras na Supercopa. Tudo bem, a Supercopa tem uma característica diferente. Todo jogo da Supercopa será um grande jogo, porque a Supercopa, no fundo, não tem um grande valor. Né? Quem vence a Supercopa fica feliz, quem perde, dali 3 dias, se esquece que perdeu. Um Mundial é completamente diferente, vale tudo. É o ápice de um clube, é o Mundial de Clubes, do ponto de vista técnico, já falei sobre isso. Então, assim, o Al Hilal mereceu a vitória. O torcedor do Flamengo está chateado, está na bronca, está triste, está revoltado. Pode até considerar um vexame do ponto de vista do jogo aplicado pelo Flamengo. O Flamengo dominou o primeiro tempo, em boa parte do jogo. No segundo tempo, deu ali o seu suor, enfim, derramou suor, quase, poderia até, quem sabe, empatar o jogo. Não passou perto disso. Mas poderia e tal, mas não passou muito perto disso. E, assim, é aquilo que eu falo, o jogo é jogado no lambaria pescado, não tem mais bobo no futebol, o Al Hilal vence por 3-2, mereceu a vitória, para mim os 2 pênaltis muito bem marcados. Achei, sim, que o árbitro, em alguns momentos, não deu algumas faltas que poderiam, ele, no caso, poderia ter dado ao Flamengo, tá? Eu achei que o critério do árbitro não foi muito claro, pelo contrário, embora o critério de arbitragem é uma coisa que eu sempre critico, porque não existe critério, normalmente, infelizmente. Mas, enfim, o Al Hilal mereceu. O Al Hilal foi um time que, coletivamente, dentro da sua proposta, que era esperar o Flamengo, jogar no contra-ataque e explorar os erros do adversário. Só que você não pode, e aí a lição, e o Al Hilal sabe disso, você não pode esperar que o seu adversário erre. Você precisa levar o seu adversário para uma espécie de emboscada. O primeiro gol foi isso. O Al Hilal conduz o time do Flamengo para o lado esquerdo, certo? Fica um buraco no meio, e é ali que o Vieto se infiltra e o Mateuzinho faz o pênalti. Então, assim, você precisa fazer com que o seu adversário peque na marcação, cometa alguma falha de atenção
na movimentação defensiva. E isso o Al Hilal soube fazer. O time do Flamengo, em alguns momentos espaçado, o Al Hilal explorou em certos momentos alguns lançamentos, enfim, o Flamengo é um time que, como eu disse, é um time que precisa muito da construção participativa e próxima de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, em especial esses 4. O Gerson, quando esteve em campo, soube ser esse quinto elemento de surpresa no Flamengo, inclusive quase fez um gol. Mas, enfim, o Flamengo ele não produziu muito. O Flamengo, que há 3, 4 anos atrás é conhecido como o time mais técnico do país, o time mais estético, que produz um jogo bonito se ver jogar, um time que, aliás, produz muito, né? Obviamente em termos quantitativos, não foi esse time. É claro, é um time mais envelhecido, que mudou algumas peças, é verdade. A defesa já não é a mesma, o lateral esquerdo é mais jovem, o lateral direito, não vou nem falar, é muito mais jovem, né, que o Rafinha da época. Mudou a configuração dos volantes. Em 2019 você tinha Gerson pelo lado direito e Arão como um volante mais fixo. Hoje não, o Thiago Maia é um volante que você não dá para dizer nem que ele é primeiro volante, nem segundo volante, ele faz de tudo um pouco, e o Gerson jogando hoje mais pelo lado esquerdo. Então, assim, mudou muito a configuração do Flamengo, o ataque está mais envelhecido, é natural, tem mais dificuldade. Só que se você reparar, e aí eu me dirijo ao torcedor flamenguista em especial, se você reparar, por exemplo, as finais de Copa do Brasil contra o Corinthians da temporada passada, o Flamengo também teve dificuldade de furar a linha. Se você reparar a final, você flamenguista reparar a final da Libertadores do ano passado contra o Furacão, o Flamengo teve dificuldade de furar a linha. Inclusive, quando estava 11 contra 11, o Atlético Paranaense, na sua proposta, estava sendo mais, digamos assim, sólido, estava sendo mais produtivo. Né? O Atlético Paranaense, naquela final de Libertadores, até a expulsão, ele estava colocando em campo exatamente o seu planejamento para vencer o Flamengo naquela final. Não conseguiu. A expulsão contribuiu. Mas, assim, o Flamengo, o que eu estou sinalizando para você, torcedor rubro-negro? O Flamengo segue sendo um grande time. O Flamengo vai seguir brigando pelos grandes títulos. Isso é indiscutível para mim. A não ser que aconteça uma catástrofe. Mas, para mim, é indiscutível. Agora, o Flamengo não é mais aquele time de 3, 4 anos atrás que dava espetáculo. Isso não. Isso não. O Flamengo segue sendo um time que chama atenção pelo jogo estético. O Flamengo segue sendo um time, provavelmente, o mais técnico da América. É mais técnico que o Palmeiras. Embora o Palmeiras seja um time técnico, mas o Palmeiras tem alicerces que o Flamengo não tem. O Palmeiras é um time que sabe jogar de outras formas. E o Flamengo é um time muito mais estratégico, taticamente, que o Flamengo. Porque o Flamengo é um time extremamente técnico. E times extremamente técnicos jogam sempre para frente. Querem sempre fazer um gol maravilhoso, um gol de passe em passe, quase que entrar com a bola dentro do gol. Mas hoje, o defeito do Flamengo, embora, volto a dizer, o mérito da vitória está na estratégia e no plano e no processo de jogo do Al Hilal. Teve total mérito. O defeito do Flamengo hoje foi que o Flamengo nunca esteve 100% fisicamente. Não só nesse jogo. Estou falando isso desde o início dessa temporada. O Flamengo não está 100% fisicamente. O Flamengo é um time que chega no segundo tempo, seus principais jogadores cansam e cansam muito. Cansam muito. Em 2019, lembrei aqui, em 2019, vale lembrar que o JJ sacou na prorrogação Everton Ribeiro e Arrascaeta. Hoje, eles estão 3 anos mais velhos. 3, 4 anos mais velhos. Então, assim, é óbvio que existe um desgaste físico no time do Flamengo. O Flamengo poderia vencer hoje? Claro que poderia. Claro que poderia. Se o jogo, se não acontece aquele pênalti, se vai 11 contra 11 para o segundo tempo, lógico que tinha condições. O Al Hilal não é um time de outro mundo. O Al Hilal é um bom time,
bem treinado, que sabia exatamente o que estava fazendo. E por isso mereceu a vitória. Por isso mereceu a vitória. Só para encerrar aqui a live, está chegando 30 minutos, deixa eu ver aqui. O Flamengo aguarda agora o adversário para a disputa de terceiro lugar. E assim, gente, é óbvio, entre Al Ahly do Egito e Real Madrid é favorito nesse jogo, mas como eu digo, sempre digo, você precisa, o favoritismo, o que significa ser favorito? Significa que você tem mais condições e ferramentas e elementos para vencer um jogo. Não significa que você já venceu o jogo. O Flamengo era favorito contra o Hilal? Era favorito. Sem nenhuma dúvida. Era favorito. É um vexame a derrota? Não é um vexame. Por quê? Porque o Flamengo não soube aplicar o seu melhor, a sua melhor versão ofensiva, até mesmo porque, para mim, nunca esteve 100% bem fisicamente, e o físico é necessário para esse tipo de performance. O Al Hilal teve mérito, porque é um time bem aplicado, diferentemente do que foi o Flamengo hoje. O Flamengo é tão bom, que às vezes ele pode vencer um adversário sem até mesmo merecer. Às vezes o Flamengo pode estar jogando mal, mas num lampejo, num lance de um Arrascaeta, de um Gabigol, de jogadores desse nível, pode vencer o jogo. Porque o Flamengo é muito bom individualmente, peça por peça. Porém, coletivamente, já não é mais aquele time que dá espetáculo. Segue sendo um time competitivo. Ninguém chega no Mundial à toa. Parte da mídia, parte da torcida rubro-negra vai achar que o Flamengo, assim, precisa de reforços para ontem. Não, o Flamengo precisa contratar, porque... Não, o Flamengo segue sendo um dos grandes, se não o grande time da América no momento, ao lado do Palmeiras. Sem nenhuma dúvida. A derrota no Mundial não pode manchar isso. Não pode. Eu sei que vai manchar, porque estamos no Brasil. Tudo é 8 ou 80. Mas não deveria. Não deveria, porque o Flamengo tem um time bom, só que o Flamengo ainda não está 100%. Como eu disse no início da live, se esse duelo fosse no final do ano passado, nós teríamos um Flamengo, provavelmente, do ponto de vista físico, com uma outra cara. Uma outra cara, porque o torcedor do Flamengo, se eu estiver mentindo, me corrija. O time do Flamengo do Campeonato Carioca vive de rodízio. Ora é um time misto, ora coloca raramente um time titular, ora um time misto, ora um time alternativo, ora coloca só os meninos. O time titular mesmo foi no jogo contra o Palmeiras, que era um jogo, como eu disse, de uma outra atmosfera. Todo mundo sabe que a Supercopa do Brasil é um jogo mais leve. É um jogo onde você pode se permitir ser ousado. Porque se você perder a Supercopa do Brasil, daqui um mês, ninguém vai se lembrar que você perdeu a Supercopa do Brasil. Agora, o Mundial vão. A Libertadores vão. Uma final de Copa do Brasil vão lembrar. A Supercopa não. E é um jogo só, sabe, em Brasília, sabe, é outro roteiro, outros ingredientes, sabe, você pode, sabe, ser ousado. Normalmente, todo jogo de Supercopa do Brasil vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo, porque ele é leve. Uma final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo dificilmente ficaria 4-3. Dificilmente. Porque é um jogo com uma outra atmosfera. Agora, esse jogo da Supercopa do Brasil deu para avaliar que o Flamengo já não estava 100% fisicamente. Nem o Palmeiras, mas o Flamengo principalmente. E nesse jogo de Mundial, onde o Al Hilal já tinha jogado pela competição, é óbvio, o Al Hilal já tinha enfrentado o mesmo Flamengo em 2019, mesmo, eu digo clube, claro. É óbvio que o Al Hilal conhece o Flamengo e soube jogar contra o Flamengo. Então, assim, a lição que fica é exatamente essa. O Flamengo foi vencido, merecidamente vencido, por um time melhor aplicado dentro de campo. Melhor aplicado. O
Flamengo segue sendo talvez o melhor ou o segundo melhor time da América, em tese é o melhor porque venceu o Libertadores, é o melhor indiscutível e tal, ao lado do Palmeiras, são os dois melhores times da América, isso é basicamente indiscutível, isso não vai mudar, o Flamengo vai brigar provavelmente por títulos essa temporada, não precisa fazer uma contratação galáctica, não, o Flamengo continua muito, muito, muito bom, só que não é mais aquele time que dá espetáculo, coletivamente, isso é um fato. Deixa eu ver aqui. É basicamente isso que eu gostaria de falar. Pessoal, tem 2 pessoas assistindo a live. Eu agradeço a todos que compartilharam, que participaram. Em breve, eu, o Dioninho, aqui no 3 Pontos Estúdio Live, iremos trazer aí novidades para vocês. E o recado é esse que fica ao torcedor do Flamengo, que está chateado, está pistola, está pé da vida. Óbvio que não é um dia feliz, mas o Al Hilal mereceu porque foi um time mais aplicado. O Flamengo teve o domínio no primeiro tempo, mas não teve volume, ou seja, não criou grandes chances do Flamengo. Uma ou outra. E uma ou outra é muito pouco. O Al Hilal, sempre que criou, praticamente marcou. Ou seja, o Al Hilal foi um time quase que letal, porque sabia exatamente o que estava fazendo. E eu sempre costumo dizer aqui da cultura do futebol brasileiro, porque é o seguinte, qual que é a cultura nossa aqui? A cultura nossa é a seguinte, e você pode pegar o exemplo, por exemplo, da Copa do Mundo. Sempre que o Brasil é eliminado, por exemplo, de uma Copa do Mundo, a culpa é sempre do Brasil. É sempre falha do Brasil. Nunca tem um adversário. Nunca o mérito é do outro. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Hoje o mérito foi todo do Al Hilal, mereceu. O Flamengo agora vai enfrentar ou o Real Madrid ou o Al Ahly do Egito na disputa de terceiro lugar. O Madrid é o favorito, obviamente, a chegar à final, é o favorito, inclusive, a vencer o torneio, não está no seu melhor momento, Courtois está inscrito, Benzema também, Militão, mas não se sabe se eles vão jogar, eles são apenas inscritos, não estão 100%, principalmente o Courtois e o Benzema, mas, enfim, aliás, não estão no local do evento do Mundial da FIFA, tá? Caso o Real Madrid passe para a final, aí talvez eles possam pegar um voo, né, fretado, para disputar, quem sabe, uma final, ou entrar no segundo tempo, enfim, de alguma forma desfrutar de um jogo de final de Mundial de Clubes, caso, volto a dizer, o Real Madrid passe. Porque, como eu disse, jogo é jogado, dentro de campo. Se você não tiver aplicação, se você não tiver planejamento, se você não tiver 100% fisicamente, psicologicamente preparado, você está sujeito a perder. E foi exatamente isso que aconteceu, o Al Hilal mereceu, o Flamengo não estava 100%, nunca esteve, é um grande time, brigará por títulos essa temporada, eu aposto, posso errar, mas eu aposto, é o grande time do Brasil ao lado do Palmeiras, é o grande time da América ao lado do Palmeiras, isso não vai mudar por causa de um jogo, enfim, mas o Al Hilal mereceu. 3-2, indiscutível, vitória do Al Hilal está na final e aguarda o vencedor do jogo de manhã, entre Al Ahly e Real Madrid. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Deixa eu só ver um comentário aqui. A Fátima está dizendo boa noite a todos vocês. Boa noite, boa noite. E eu me despeço de vocês, agradeço a todos que participaram, compartilharam, enfim. Em breve estarei aqui novamente. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.